Vamos falar um pouco da diversificação. Talvez você já tenha ouvido falar que não se coloca todos os ovos numa cesta só, porque quando você coloca todos os ovos em uma única cesta, vai que você tropeça, essa cesta cai no chão, você quebra todos os ovos. Agora, se você tem várias cestas com vários ovos ali distribuídos, uma cesta caiu no chão, quebraram os ovos, mas você tem outras cestas. Essa é uma analogia perfeita, muito comum no mercado, para a gente entender a diversificação no mundo dos investimentos. Então, carteira de investimentos é um termo que a gente usa, tá? Significa a mesma coisa que portfólio de investimentos. Então, assim, eu vou começar a investir hoje. Aí eu compro 3 ativos. Essa é a minha carteira de investimentos. Ela é composta por 3 ativos que eu comprei. Um pode ser ali moeda mesmo, forex. O outro pode ser uma ação. O outro pode ser commodity. Então, eu vou montar uma carteira. E o ideal é montar uma carteira mais diversificada para você diluir o seu risco. Então, tem até uma frase ali que eu botei do John Templeton, que a diversificação é um fator de segurança essencial, porque a gente deve ser humilde o suficiente para admitir que podemos estar errados. Então, a nossa tese pode estar errada. Eu posso falar, acredito que as ações da Walt Disney vão subir. Passou por uma grande queda, né, as ações da Disney. Então, acredito que ela vai subir. É a minha tese. Mas eu não vou pegar e colocar todo o meu dinheiro em ações da Disney. Então, eu tenho que ser humilde o suficiente para falar, olha, talvez eu esteja errado, então eu só vou colocar aqui 5, 7% de todo o dinheiro que eu tenho disponível para investir, vou colocar só 7% nas ações dessa empresa. Porque caso eu esteja errado e essas ações não se valorizem nos próximos meses, eu vou ter ali outros investimentos em outras caixinhas. Então, dá uma olhada nessa rodela que a gente tem aqui, é um exemplo de diversificação. Então, vamos dizer que ali o 35%, a parte maior ali em branco, né? Os 35% você decidiu botar no setor imobiliário. Então, você comprou, por exemplo, REITs, né, que são fundos imobiliários que são negociados fora do Brasil. Né? No Brasil, a gente chama de fundos imobiliários, mas no exterior, nos Estados Unidos, a gente chama de REITs. Então, você colocou 35% da carteira em REITs. Depois, você decidiu que você vai colocar 29% da sua carteira, você vai colocar ali num outro setor, vamos dizer, setor de energia, tende a ser muito resiliente até mesmo em períodos de crise. Então você vai e compra algumas ações, né, dentro desses 29%, você compra algumas ações do setor de energia. E aí você fala, não, 11% eu vou botar aqui em healthcare, 10% eu vou botar aqui, vou botar em Tesla, setor automobilístico ali, é importante também na minha tese de investimento, então vou botar ali 7%, vou botar em cripto, né? Você também pode ter hoje, a gente tem essa nova classe aí de investimentos, altamente volátil, tome cuidado. Mas, basicamente, eu escrevi ali, ao investir em mercados globais, o investidor deve tomar o cuidado de não concentrar muito seu capital em um único mercado ou setor. A diversificação reduz o risco sistêmico do seu portfólio de investimentos. Então, a gente tem que entender que os mercados, em alguns momentos, alguns setores da economia vão passar por crises e outros setores não vão passar por essas crises. E como eu disse agora há pouco, o setor de energia tende a ser mais resiliente. Então, você vai montando ali o seu portfólio de investimentos, se preparando para o pior dos cenários. Então, você tem que se perguntar, cara, mas e se a gente tiver uma grande crise no setor ali automobilístico? Eu quero estar com 35% nesse setor, investido em Tesla? Eu quero estar totalmente investido nesse setor? Ou eu quero ter uma exposição um pouco menor para caso esse setor venha a passar por uma crise? Então, é muito importante você diversificar. Existe uma regra, e não é uma regra, cada um faz a sua regra, mas é uma diretriz muito comum no mercado financeiro, que é qual? A regra dos 20 e dos 5, que é o quê? Não coloque mais de 20% de todo o dinheiro que você tem, vamos dizer 10 mil reais. Não coloque mais de 20% desses 10 mil, ou seja, mais de 2 mil reais, em um único setor da economia. E não coloque mais de 5% em uma única empresa ou um único ativo. Então, se você tem ali 10 mil reais ou R$ 1.000 que seja, dá para começar até com menos do que isso. O importante é começar o quanto antes, mas basicamente a gente tem que diversificar nossos investimentos para a gente não estar super exposto a um risco em um único setor ou uma única empresa. Então, voltando aqui ao exemplo que eu estava dando, se você vai colocar 10 mil reais na corretora para você investir,
e você vai partir dessa base aqui de não colocar mais de 20% num único setor. Então, você vai começar a divisão ali dos seus investimentos se perguntando, beleza, quais são os setores que eu vou investir? Porque tem setor, por exemplo, varejo, tende a ser um setor muito difícil. Então, muita gente que investe no varejo tende a perder dinheiro. O que é investir no varejo? É você, por exemplo, comprar ali ações da Walmart, por exemplo. Então, você vai definir quais setores e depois você vai entrar em cada setor desse, você vai se perguntar quais são as ações que eu vou ter nesse setor que eu estou investindo. A gente pode até dizer que cripto é um setor à parte. Então, vamos dizer, você fala, não, vou investir aqui 20% nesse setor, 20% nesse. Então, percebe que a gente vai, assim, do macro para o micro. Então, assim, a gente vai ver o macro. Beleza. Quais países, né? Até mesmo antes de setor, você pode se perguntar, a minha carteira de investimentos, ela vai ter só Estados Unidos? Ou será que eu posso me expor a outros países? Assim, o legal dos Estados Unidos, pessoal, aqui é o maior mercado do mundo, o mercado de ações dos Estados Unidos é maior do que todos os outros. E assim, quando você compra a ação de uma grande empresa, por exemplo, o McDonald's, eles têm operações ao redor do mundo inteiro. Então, de certa forma, quando você compra a ação de uma empresa, uma multinacional, que tem operações em todos os continentes, e na maioria dos países, né? Até quando a gente fez a pesquisa para um vídeo que eu fiz sobre McDonald's e Coca-Cola, a gente viu que são poucos lugares. Por exemplo, Coreia do Norte, não vai ter ali a Coca-Cola. Mas na maioria dos países, você tem operações dessa empresa. Então, de certa forma, você já está investindo globalmente. Então, não necessariamente você precisa diversificar ali os investimentos. Ah, não, se eu tenho Estados Unidos, eu tenho que ter um pouquinho de Vietnã também. Então, não funciona assim. Você já vai estar diversificado investindo em empresas que têm atuação global. Mas então você decidiu ali quais são os setores, você entrou ali, né? Então você começa no macro, você vai para o micro, você fala, beleza, dentro desse setor, quais são os ativos que eu vou ter? Por exemplo, eu vou ter 7%, essa parte aqui, ó, da carteira, eu vou ter 7% em cripto, beleza, quais criptos? Desses 7%, eu vou ter metade disso, dos 7%, vou ter metade em Bitcoin, a outra metade eu vou ter em Ethereum. Então, você tem que estar sempre partindo de uma análise mais ampla e depois você vai fechando ali a sua análise. Avançando aqui, a questão da correlação é muito importante. Todos os mercados estão de alguma forma relacionados. A economia global está toda interligada. Os mercados possuem correlações que podem ser positivas, ou seja, se movem na mesma direção na maior parte do tempo. Ou correlações negativas, que são quando dois mercados se movem em direções opostas na maior parte do tempo. Então, as correlações às vezes são quebradas. Eu botei ali de exemplo o SP500, o DAX, que é o índice da Alemanha, e o Dow Jones, que o SP500 e Dow Jones são os Estados Unidos, né? Mas Dow Jones pega ali toda a indústria e SP500 vai pegar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, eu coloquei ali o seguinte, percebe que as linhas se movem todas na mesma direção, que é para cima. Em alguns momentos elas quebram um pouco a correlação, mas todas estão subindo. Por quê? Porque o dinheiro, ele se move ali globalmente, né? O dinheiro, ele vai procurando risco ou fugindo do risco, de acordo com circunstâncias macro. Então, a maior parte do tempo, quando o SP500 subir, ele vai puxar as bolsas ao redor do mundo inteiro.